E aí, sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Cansados de ficar em casa? Eu estava cansado de ficar em casa, resolvi vir na escola gravar uma videoaula para mostrar para vocês. É claro que eu tomei todas as precauções, o álcool gel está aqui, a máscara está ali, está tudo certo para começar. Espero que vocês estejam se cuidando, lavando a mão. É uma pena que a gente começou agora a ter aula com vocês e tivemos que parar. Os vínculos que estavam começando a se formar, a gente vai ter que construir um pouquinho online e depois retomar em sala de aula. Mas eu queria trabalhar um pouco com vocês o conteúdo que eu mandei como tarefa para casa. Eu não sei fazer videoaula, tá? Então eu vou dar umas mancadas. Retomar um pouco com vocês o que foi para casa e avançar um pouquinho. Okay? Tem um trabalho para essa semana que tem a ver com desenho, um desenho do Paleolítico, um desenho do Neolítico. Tanto o Paleolítico quanto o Neolítico são pré-história. Se é pré-história, lembrem disso. É antes da escrita. Antes da invenção da escrita. Lembra dessa história? Nossa primeira aula. Era considerado história quando tinha uma fonte escrita para que o historiador pudesse contar aquilo que ele estava contando como uma verdade. Na época que eles fizeram essa divisão para a história e história, só era considerada uma fonte confiável se ela fosse escrita. Hoje em dia a gente já questiona um pouco isso, tá? Mas continuamos seguindo essa divisão. E tanto o Paleolítico quanto o Neolítico são um jeito de viver. Se vocês prestarem atenção, o livro de vocês coloca uma data. O Paleolítico é de tal data a tal data, Neolítico de tal data a tal data. Esqueçam as datas, ok? Porque isso aqui é um jeito de viver. Tem sociedades hoje que ainda vivem dessa forma. E não quer dizer que elas sejam atrasadas. Quer dizer que aquela é a história delas. Elas têm um tempo histórico delas. A gente já conversou sobre isso em sala de aula. Não tem sociedades mais avançadas ou mais atrasadas. Lembrem que o Paleolítico, a principal característica do Paleolítico é o fato de eles serem nômades. Como eles viviam da caça, pesca e coleta, quando acabava isso numa região, eles acabavam migrando para uma outra região em busca da caça, pesca e coleta, e por isso eles eram considerados nômades. Eles não conseguiam produzir o próprio alimento, eles precisavam pegar na natureza o que eles iam comer. E nesse processo de se deslocar de um lugar para o outro, geralmente os homens iam caçar e as mulheres, por conta das crianças, ficavam mais paradas ou coletando, né? Mas ainda assim um ritmo diferente. E justamente por isso as mulheres prestavam muito mais atenção na agricultura, na natureza, do que os homens. Porque tinham esse tempo de coletar, de ficar ali sentado com as crianças, de alimentando, enquanto os homens tinham saído para caçar, inclusive esperando os homens com o resultado da caça. E elas observavam muito mais a natureza. Não é à toa que foram justamente as mulheres que descobriram a agricultura. Essa história de ir para um lugar, por ser nômade, depois vai para outro, volta para aquele lugar, volta para o outro. As mulheres começaram a perceber que a natureza tem um ciclo, aquela semente que elas jogavam no chão, acabou brotando uma nova árvore, ou uma nova planta daquela semente, e as mulheres perceberam esse ciclo e acabaram descobrindo a agricultura, ou seja, a possibilidade de produzir o alimento. Tu não precisa mais ir atrás dele, tu pode produzir. Ao invés de tu ir catar semente em tudo quanto é lugar, tu traz aquilo para um lugar só e consegue produzir. Isso, a descoberta da agricultura, vai causar uma série de mudanças no modo de viver desses grupos, e a gente chama essas mudanças de revolução neolítica. A palavra revolução sempre significa mudança, grande mudança. O jeito de viver do Paleolítico para o Neolítico é muito diferente. Se aqui os grupos eram nômades, eles passam a ser sedentários. Se aqui os grupos não produziam alimento, aqui os grupos produzem.
o alimento, com a agricultura. Aqui eles não conheciam a pecuária, aqui entra a pecuária. Aqui não tinha por que estocar, não tinha como estocar, guardar, né? Porque eles pegavam da própria natureza, aqui precisa guardar. Então a cerâmica. Se eles são sedentários, eles se fixam, com o tempo eles começam a criar abrigos, casas. Não pensem nas casas de hoje, né, gente? É bem diferente. Esses abrigos vão formar uma aldeia. Então, todas essas mudanças aqui foram provocadas pela descoberta da agricultura. E esses grupos, como agora produzem o alimento, eles vão começar a crescer mais. Por uma questão meio óbvia, tem o que comer, já não morre de fome. Também não fica saindo o tempo todo de um lugar para o outro, brigando por espaço com outros bandos. Ele tem o que comer e morre menos de guerra. Esse grupo vai aumentando, e aí eles vão precisar se organizar com relação a isso. Porque para que um grupo possa plantar, um outro grupo vai ter que proteger. Então vamos pensar assim, quer ver? Ó? Aqui está uma aldeia neolítica. Nessa aldeia neolítica agora tem 100 pessoas. Para que um grupo possa plantar lá fazer agricultura, 30 pessoas vão ficar responsáveis por ela. E 20 pessoas vão proteger esses para que eles possam plantar. E esses vão plantar para que esses possam proteger. Porque esse não vai produzir, ele vai ficar defendendo, então ele precisa comer também. Então é uma troca. Nós plantamos enquanto vocês protegem. Para que essa agricultura dê certo, eles precisavam da ajuda dos deuses. Precisavam que a natureza ajudasse. Que tivesse chuva na época certa, que tivesse sol na época certa, se tivesse frio na hora certa, os deuses precisavam ajudar. Por isso que entre aqueles grupos, alguns, vou botar lá 5 pessoas, vão ser os sacerdotes. Os sacerdotes vão rezar para que esses consigam ter boas colheitas, esses possam defender. Os sacerdotes vão ter esse contato com os deuses. E é muito fácil a gente entender por que na época eles acreditavam em deuses. Eles eram politeístas. Olha lá a palavra. Muitos. Eles acreditavam em muitos deuses. E é fácil de entender, sabe por quê? Olha, chuva é um fenômeno natural. Porque eles não sabem de onde vem. O nascimento de uma criança é um fenômeno natural. Que eles também não sabiam o que acontecia. Qual era a explicação para isso? Sei lá, um terremoto ou qualquer outro fenômeno natural, são fenômenos muito diferentes. Então, para cada fenômeno, um Deus diferente. Por isso eles eram politeístas. Então, esses sacerdotes vão rezar para que esses possam plantar, esses possam defender. E o resultado da colheita vai ser colocado onde? Vai ter gente que vai fazer cerâmica. Para que esse faça cerâmica, ele não pode plantar, ele tem que ficar fazendo cerâmica. Então, esses plantam, entregam para ele. Aí tem gente que vai fazer o tecido, os tecelões. Tem gente que vai fazer ferramenta. Ferramenta para que esses possam plantar, para que esses possam defender. Ok? E com o tempo, eles precisaram ir organizando desse jeito. Vocês plantam, vocês defendem, vocês fazem cerâmica, vocês rezam, vocês fazem o tecido, outros fazem ferramenta. Eles foram se organizando e acabou surgindo uma diferença nesses grupos pré-históricos. Uma diferença muito clara. Um grupo que vive no espaço mais urbano, o espaço urbano, que é a cidade hoje, né? E um grupo que fica na área rural. E sem se darem conta, eu penso,
acho que isso não foi tão manipulado dessa forma, um grupo acabou assumindo a tarefa de comandar. Um grupo comandava, dizia, esses plantam, esses defendem, esses fazem isso, esses fazem aquilo. Alguém acabou fazendo isso. E esse alguém que acabou fazendo isso vai se tornar um líder do grupo, que sempre existiu desde a pré-história, vai se tornar o rei desse grupo. Agora, preste atenção, porque aqui está o pulo do gato dessa aula de hoje. Vocês perceberam que o modo de viver dessa sociedade aqui é diferente do modo de viver dessa sociedade? Essa sociedade era pequenininha, todos produziam para todos, dividiam entre eles. Quando eles começaram a dividir as tarefas, um faz uma coisa, outro faz outra, alguns pensavam e outros faziam. Quando eles começaram a fazer essas divisões aqui, o jeito de viver dessa sociedade ficou muito complexo. A gente diz que, para variar, meu quadro é uma bagunça até em aula online. Peraí. A gente fala que essa sociedade aqui, ó, é uma sociedade complexa. Uma sociedade complexa é que ela é mais difícil de organizar, porque tem muito mais gente, são coisas muito diferentes, bem distinto de uma aldeia neolítica. Né? E para poder organizar isso, saber quanto que o fulano entregou da produção agrícola, quanto que o ceramista entregou, em troca pegou quanto de agricultura, quanto de agricultura o tecelão pegou e quanto de tecido ele entregou para ser distribuído. Justamente para organizar isso, ó, quem fez isso, entregou para esse, que pegou isso, entregou para aquele, para poder organizar isso, que estava muito complexo, é que foi necessário o desenvolvimento de um sistema de escrita. Aqui teve a necessidade da escrita para poder controlar quanto cada um entregava, quanto imposto cada um entregou, e quanto ele recebeu também em troca do trabalho dele. A escrita surge, no começo, ela era uma escrita pictográfica. Ela era um desenho que representava uma mensagem inteira. É diferente da nossa. Olha lá, a nossa é fonológica. Esse desenho representa o som F. Né? Que a gente faz com a boca. Na escrita antiga, nas escritas antigas, era um desenho para uma coisa. Por exemplo, rei. Era um desenho, uma palavra inteira. A gente chama isso de escrita pictográfica. E essas escritas surgiram para justamente organizar essa sociedade complexa. Agora, vamos lá, preste atenção. A passagem da pré-história para a história acontece justamente quando eles inventam a escrita. Porque agora começa a ter pista escrita do que aconteceu no passado. Os historiadores têm um registro escrito. É diferente de usar uma pista do Paleolítico, uma fogueira, um machado do Paleolítico, ou usar uma cerâmica do Neolítico. Agora tu tem um registro escrito que tu pode provar alguma coisa. Aqui tu pode supor. Aqui, os historiadores podem provar. Pelo menos eles achavam durante muito tempo que podiam provar. A gente sabe hoje que nem sempre as fontes são verdadeiras. Eu posso escrever uma carta falsa e deixar guardada. Um dia um historiador acha e vai contar a história daquela carta sem se dar conta que ela é falsa. Mas tem uma escrita que prova o que aconteceu, pelo menos do ponto de vista da historiografia, daqueles que contam a história dessas sociedades. Então, o objetivo dessa aula era justamente esse: entender o que acontece na passagem da pré-história para a história. A descoberta da agricultura fez com que os grupos aumentassem, provocou uma revolução no modo de viver. Isso fez com que os grupos aumentassem, eles precisaram organizar esses grupos e, por isso, inventaram a escrita. E isso aconteceu, e o mais legal dessa história é que isso aconteceu em vários lugares do mundo. Aconteceu
Na África, o Egito. Na Ásia, a Mesopotâmia. Na China, na Índia. Em vários lugares do mundo, especialmente África e Ásia, mas mais posteriormente em outros lugares, aqui na América, por exemplo, né? Incas, maias, astecas, mas isso é depois. Em vários lugares do mundo, por volta do ano 5000, antes de Cristo, esses grupos já estavam se fixando perto de um rio, estavam plantando mais, estavam começando a crescer, a se organizar, para formar grandes civilizações, que é o que a gente vai começar a estudar a partir das próximas aulas. Beleza? Entenderam? Não esqueçam que para essa semana vocês têm que entregar um desenho. Quando a gente pensa a palavra paleolítico, que desenho vem na cabeça de vocês? Vocês vão desenhar com as características do paleolítico. Quando a gente pensa em neolítico, que imagem vem na cabeça de vocês? Com as características do neolítico, vocês vão desenhar isso. Caprichem, é avaliativo, mandem para o meu e-mail. Logo, logo, espero a gente possa estar nessa sala de aula, nessa não, que essa não é de vocês, na sala de aula de vocês, voltando às aulas normalmente. Ok? Um beijo para todos, façam bons trabalhos e aproveitem.